A gente tem já falado aqui sempre, né, a respeito do amor de Deus, a graça, a misericórdia. Eu, de umas semanas para cá, tenho pedido a você um pouquinho mais de paciência comigo para a leitura das Escrituras Sagradas. E queria fazê-lo nesta manhã também com você, porque, sabe, irmãos, se tem algo que nós precisamos aprender, é aprendizado, gente. Vida cristã ela começa com libertação, ela começa com a vida nova, ela começa com a salvação em Cristo, ela começa com a libertação do pecado, vida cristã começa, o início dela, a base, o fundamento dela é o novo nascimento. Você nasceu de novo, tem uma nova vida, um novo coração, um novo espírito. Deus agora começa a aperfeiçoar você. Este aperfeiçoamento, ele não cessa, ele vai nos acompanhar até a volta de Cristo Jesus. Você nasce de novo, e depois que você nasce de novo, entrega a sua vida a Jesus, confessa Ele como seu Salvador, como seu Senhor. Depois que você é selado pelo Espírito Santo, que passa a habitar, não mais visitar, não mais tentar te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque aí você já é convencido, já é regenerado, já é nascido de novo. O Espírito Santo não tem que trabalhar mais nesta área. E agora que o Espírito Santo habita em você, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te moldar, ele vai tomar a sua vida nas mãos dele e, se for necessário, ele vai inclusive permitir que você e eu passemos por situações de sofrimento, de lutas, tribulações, provações, para que nós sejamos aperfeiçoados. E em todo tempo, como nós vimos semana passada, a importância, a excelência da habitação do Espírito Santo em nós, ela nos conduz a uma vida de percepção e sensibilidade à voz de Deus e à sua palavra. Porque Jesus disse em João 17:17, que você e eu seríamos santificados pela palavra. Ele disse na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer nele. Então, apesar de eu não, como já tenho dito aqui constantemente, querer entrar em qualquer tipo de polêmica com quem quer que seja sobre interpretação de Bíblia, de revelação da palavra de Deus, mas para mim a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, ela se divide entre a sua oração, o seu clamor pelos discípulos e por aqueles que haveriam de crer em Deus e nele por meio dos seus discípulos. Dito isto, Jesus disse em João 17:17 que nós seríamos santificados pelo poder, pela palavra de Deus, a palavra, a verdade. Não só libertados e conhecereis a verdade vos libertará, mas também santificados, aperfeiçoados pela palavra. Bem, o Espírito Santo que em nós habita nos conduz a esta santificação. Santificação, para ficar mais simples para você, é a separação, é a sua consagração ao Senhor, é a sua entrega absoluta. É quando você, lembrando de 2 Coríntios, capítulo 5, quando a Bíblia diz assim, e ele morreu por todos, versículos 15, 16, 17 em diante, e ele diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles, nós, você e eu, morreu e ressuscitou. E então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, com ele morremos para o pecado, com ele fomos ressuscitados para uma vida nova. Agora o Espírito Santo habita em nós e vai nos conduzir à santificação, à separação. Por isso que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é separado, separe-se cada vez mais. Separe seu coração, separe sua mente, separe os membros do seu corpo. Separe a sua vida. É por isso que, mais uma vez, não querendo criar nenhum tipo de polêmica
ou nunca, jamais, em hipótese alguma, pensando em trazer qualquer tipo de juízo, de sentença, de julgamento sobre quem quer que seja, ou sobre a experiência de cada um, mas é incoerente, preste atenção na palavra, é incoerência eu dizer que eu sou regenerado, nascido de novo, e mesmo assim viver como escravo do pecado. E o que eu digo por escravo do pecado, diferente de pecar, vivendo em Cristo e sendo regenerado? O novo homem, a nova mulher, o que é uma nova criatura, o que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele pode pecar? Pode pecar. O apóstolo João, na sua carta, na sua primeira carta, não no Evangelho, existe o Evangelho de João, é a primeira, a segunda, a terceira carta que o mesmo João, o discípulo João, escreve. E ele diz assim, em 1 de João, capítulo 2, versículos de número 1 e 2, se não me falha a memória. Aí ele diz assim, estas coisas vos escrevo, ele havia falado do mistério de Cristo, do sangue de Jesus, da confissão dos pecados, da justificação pelo sangue de Jesus, está no capítulo 1. E aí ele diz no capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, sempre a propósito, o objetivo, a disposição do nascido de novo, do cristão, do regenerado, é não pecar. O nosso objetivo, o nosso alvo é não pecar, é viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Mas ele diz, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, como eu disse, peço-lhe paciência para a abertura e a conferência das Escrituras Sagradas, mas é de suma importância, porque em 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, logo depois de 2 de Pedro, antes de Apocalipse, então vai lá no finalzinho, né? Nunca se esqueça que tem algo na Bíblia, na sua, na minha, na nossa Bíblia, chamada prefácio ou sumário, esse nome meio estranho, está lá no início, onde tem todos os livros da Bíblia lá. Então, às vezes a pessoa fica assim, apesar de que hoje com o smartphone você digita, é mais fácil, né? Mas vai no sumário, se você ainda não sabe de cor, olha lá. Mas enfim, lá no finalzinho, 1 de João, capítulo número 1, o apóstolo João fala a respeito da libertação, fala a respeito da verdade, enfim, da justificação, da purificação do pecado, da confissão, enfim. E no capítulo 2 de 1 de João, ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, qual que é o objetivo, o propósito, o alvo do cristão? Porque pecado, uma palavra grega que é amartia, que é errar o alvo. E o que é acertar o alvo? O alvo é Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como é que nós não erramos o alvo? Como é que nós não pecamos? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo os nossos olhos firmes, fitos, voltados para Ele, não olhando nem para nós mesmos, nem para as circunstâncias, nem para os outros, mas olhando para Jesus. E então o apóstolo João diz assim, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas existe a possibilidade de pecar? Sim, por quê? Porque somos finitos, humanos, limitados, muitas vezes não reconhecemos ou não aceitamos a graça de Deus e o livramento dele para não pecarmos. E aí, podemos pecar? Podemos, mas não como escravos. Olha só o que a Bíblia diz. Se, todavia, se é uma possibilidade, se alguém pecar, se, porém, se acontecer, não é algo contínuo, não é algo frequente, não é algo que faz parte da vida do cristão. O pecado não faz parte da vida do cristão. O pecado não habita no cristão. O pecado não domina o cristão. O pecado não governa o cristão. O pecado está ao redor, procurando a quem possa armar uma cilada. O pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado não habita mais em nós, ele não é senhor da nossa vida. Então, se, porém, se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Ele é o justo. Jesus é o nosso advogado diante do Pai, caso, se, porventura, porém, alguém pecar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de
todo mundo, é o que a Bíblia diz. Do mundo inteiro. Então, veja bem, quando você e eu cometemos um pecado, é porque nós não vigiamos, porque a Bíblia diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Tentação todos nós temos, gente. Não existe, ou acorda, nenhum cristão, nenhum regenerado, nenhum nascido de novo deixa de ser tentado. Todos nós podemos ser tentados. Aliás, vou falar melhor ainda. Todos nós seremos, com certeza, tentados. Não existe esta, eu sou crente, agora eu sou nascido de novo, eu sou regenerado, eu agora não sou mais tentado, eu não tenho mais desejo de pecar. Você tem que ir para o céu, você está indo para Jesus. Deixa eu dar uma notícia para você. Você que não é tentado, está já pronto, preparado, #partiu Jesus. Partiu glória, partiu paraíso, partiu eternidade. Todos nós somos tentados. A Bíblia nos afirma que Jesus foi tentado e sofreu todo tipo de tentação para que agora você e eu pudéssemos ser socorridos no tempo da nossa tentação. Paulo diz assim, eu vou falar isso com vocês pela fraqueza da carne de vocês, pela fraqueza dessa humanidade, não é da natureza carnal, não. Não é da escravidão do pecado. Este corpo aqui, ele vai sofrendo muitas pressões, muitas tribulações, muitas provações, muitas angústias, muita ansiedade, muita inquietude, muita incerteza, muita insegurança. Essa mente vai sendo atacada o tempo todo com dardos inflamados do maligno. Essa mente vai sendo lembrada muitas vezes dos nossos pecados passados, dos nossos fracassos, derrotas, marcas, traumas, complexos que nós recebemos da nossa história de vida, mesmo que já tendo o sangue de Cristo nos purificado, nos inocentado, limpado a nossa mente, nos dado uma vida nova, libertado-nos de todo peso, condenação. Mesmo assim, o diabo sabe e vai atacando, vai atacando, vai atacando. E aí você vai fadigando. Por isso que o nosso renovo, a nossa esperança, a nossa força, o nosso ânimo tem que estar no Senhor e na sua palavra. Por isso que eu tenho insistido um pouco mais para você conferir as escrituras sagradas comigo, para você e eu aprendermos, termos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Cristo habitando ricamente. Porque quando você e eu temos a palavra habitando aqui na nossa mente, no nosso coração, nós temos a revelação da palavra diante das circunstâncias da vida. Então a nossa vida, apesar de estarmos livres do pecado, totalmente livres do pecado, nós estamos agora sujeitos ao pecado, podemos pecar, mas vamos combater, enfrentar o pecado pela confissão da palavra de Deus, pela confissão das verdades bíblicas que estão transbordando nos nossos corações, que habita ricamente, transbordantemente, abundantemente. Nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá renovo, aquilo que renova o nosso ânimo, nossa força, nossa esperança, nossa fé. Tudo é pela palavra. Então você, diante das circunstâncias, diante dos sentimentos, você vai dizer, Senhor, eu confesso com a minha boca a tua palavra. Gente, eu estou aqui em Belo Horizonte há semanas, eu não vim aqui para ficar semanas, eu vim aqui participar do nascimento da minha neta e voltar, mas chegou aqui, circunstâncias novas surgiram e eu tive que fazer, no mínimo, aquilo que eu prego, porque eu não quero ser incoerente. Você sabe que eu prego, que eu prezo, que eu priorizo meu relacionamento com Deus, independente de onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, minha vida com Deus. Depois é a minha vida com o meu cônjuge, com a minha esposa. Então, se eu priorizo o meu relacionamento com a Áurea, eu preciso investir tempo, energia, o melhor que eu tenho, os meus recursos, sejam eles intelectuais, físicos, financeiros, emocionais, na vida da pessoa que é mais importante para mim depois de Jesus, que é o meu cônjuge. Por quê? Porque foi o que Deus mandou, que eu amasse a minha esposa como Cristo me amou e desse por ela a minha vida. E eu tenho as minhas filhas, hoje minhas netas, meus genros, então a minha prioridade é quem? Minha família. Eu louvo a Deus porque a gente pode ser coerente. Então o que eu fiz? Eu abro mão de tudo, mas eu vou ficar com a minha família, até que eu entenda que a família está bem.
aí sim eu volto para as minhas atividades, aí eu vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo, aí eu vou continuar me dedicando de forma mais intensa ao ministério pastoral. Porque não adianta, desculpa, grandes coisas eu ter título de pastor, ser pastor de uma igreja ou qualquer outra coisa e não ter a minha vida com coerência. Eu estou com 31 anos de ministério, com 35 anos de casado. Desculpa, com todo o amor e carinho e respeito que tenho por você, mas eu não preciso de provar para ninguém aquilo que Deus já tem feito na minha vida. Eu preciso de continuar vivendo aquilo que Ele me chamou para eu viver. Então, a vida cristã, ela só pode ser vivida quando você e eu temos a palavra de Deus transbordando. Como é que você fica firme diante de uma tentação, diante de um desejo? Você tem desejo, né? Se você não tem desejo, como eu já disse aqui, se você não é tentado, prepare-se porque seu #paraíso está chegando. Então, se você tem uma tentação, como é que você enfrenta a tentação? Você enfrenta a tentação dizendo desejo. Tentação é desejo. Tá? Eu não tenho desejo, eu não sou tentado. Você é um anjo, vai para Jesus, meu irmão. Vai cantar nos céus, lá no coro celestial. Mas se você é tentado, como é que você enfrenta a tentação? Você enfrenta a tentação com a palavra. Você enfrenta a tentação sabendo que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Como é que você enfrenta a tentação? Sabendo que este prazer momentâneo, fugaz, muitas vezes, na sua maioria das vezes, sujo, iníquo, perverso, promíscuo e que vai destruir não só seu relacionamento com Deus, mas muitas vezes vai destruir o seu relacionamento conjugal, familiar, ministerial. É isso aí, o ponto é este. Então, como é que você enfrenta isso? Você pega o seu desejo e diz, desejo, até aqui você tem domínio, mas na concepção do meu coração você não entra, porque no meu coração habita a santidade, habita a pureza, porque no meu coração habita a palavra de Deus que é santa e me santifica, porque no meu coração eu tenho a certeza de que apesar dos meus desejos insistirem, eu sei que mais vale a santidade e a pureza, a intimidade, a comunhão com este Pai amoroso, com este Deus maravilhoso. Se você e eu não entendemos isto, a gente vive uma vida de muito desgaste diante dos desejos das tentações. E outra coisa, irmão, não fica lutando com tentação. Você resiste ao diabo, a tentação você foge. Da tentação a gente foge. Ao diabo você resiste. Resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Em relação à tentação, você foge. Você não fica resistindo à tentação, lutando com a tentação, ou pelo menos fica ali naquela coisa, não, eu posso, não, isso aqui eu vou superar. Não, não faça isso não, para quê? Fugir. Fugir da aparência do mal. Tem aparência do mal? Foge. Você não precisa sujeitar-se a isso. Então, o princípio da palavra é que Ele nos ama e este amor dele poderoso, este amor dele maravilhoso, está à sua e à minha disposição por meio de Jesus, na pessoa de Jesus. É por isso que o amor de Deus excede. O apóstolo João, ele diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira é porque não há palavra no vocabulário de João e não existe palavra no nosso vocabulário que possa expressar o amor de Deus. Então você diz assim, olha, Deus me ama, o amor dele está selado, está fechado comigo de uma maneira tão poderosa que não adianta eu querer fazer outra coisa, não adianta eu querer buscar em outro lugar. É o amor dele, a graça dele, a bondade dele, a alegria dele, a paz dele. É tudo isso que me sustenta, é tudo isso que me renova, é tudo isso que me dá ânimo, fôlego. É isso que me dá fôlego, não é meu preparo físico, não. Meu preparo físico é só para que o Espírito Santo, isso aqui é templo, gente. Lembre-se disso, você e eu não cuidamos do nosso corpo por uma questão estética. Nós cuidamos do nosso corpo de maneira saudável.
porque ele é templo do Espírito Santo. Você e eu cuidamos deste corpo aqui, porque ele foi comprado, porque ele não nos pertence, ele não é nosso. A gente cuida deste corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então, se eu sei que tem algo na minha alimentação que faz mal para este corpo aqui, eu não devo usar, eu não devo consumir. Se eu sei que uma noite mal dormida faz mal, se eu sei que a noite foi feita para dormir, deixa eu dar uma referência importante para você aqui, meu irmão e minha irmã. Eu já ouvi as pessoas dizendo assim, olha, eu rendo mais à noite. Não, eu produzo muito mais à noite, no silêncio, quando está todo mundo dormindo e tal. Beleza, não vou entrar no mérito com você. Mas deixa eu falar uma coisa. A noite foi feita para dormir. A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. A Bíblia diz, pela madrugada, pela manhã eu me levanto. Então, noite é feita para dormir. Televisão, computador, smartphone, tudo na sua vida, na minha vida, que nos prejudique. Leitura, estudo, não importa, trabalho, não importa. Noite é feita para dormir. Este corpo foi planejado por Deus na sua genética, por isso que a gente produz melatonina, para dormir. Noite é feita para dormir, senão você está complicando, você está prejudicando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu sei que isso não agrada muitas pessoas, que isso, pastor, mas não é assim, assim. Tudo bem, então deixa eu dar uma notícia para você. Se você e eu insistirmos em destruir este corpo, que é templo do Espírito Santo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, Deus vai nos destruir. É o que a Bíblia diz. Mas isso aí você está me julgando, você está me sentenciando, você está me amaldiçoando. Não estou fazendo nada disso, irmãos, eu não tenho nem... Deixa eu dar uma notícia para você, você vai ficar chocado. Eu não tenho poder para te amaldiçoar, não. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem poder para nos amaldiçoar. Não há maldição sem causa. É igual crente. Esses crentes ficam com medo de patuar, medo de macumba, medo de encruzilhada. Gente, eu já falei com vocês, eu fico só lamentando que as pessoas que porventura tentem fazer uma macumba contra a minha pessoa vão perder o frango, vai perder farofa, vai perder tudo. Cachaça não tem problema perder, que não devia usar mesmo. E charuto se põe lá também, não sei o que mais faz com macumba não, mas o que puser lá, perdeu. Macumba não pega na vida do Filho de Deus. Deixa eu te dar uma notícia por quê. Porque quem habita aqui é o Todo-Poderoso, grande eu sou. Não tem macumba, não tem mal olhado, não tem energia negativa. Aquela pessoa passou uma energia negativa a mim. Eu é que passo energia positiva para ela. Que energia negativa passar para mim? Eu não. Não tem esse negócio. Como é que vai passar energia negativa? Daqui sai o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. O poder de Deus. Vai passar mal olhado. Agora eu estou com a impressão. É isso. Agora é óbvio. Você chega num ambiente que tem gente muito dominada pelas trevas, o ambiente é pesado. Agora você escolhe ficar ali ou não. Porque tem gente que é assim. Eu estava lá, fiquei lá. Ficou a noite toda escutando na roda dos escarnecedores todo tipo de miséria, todo tipo de impiedade, iniquidade, maledicência, fofoca. Escuta tudo. Aí depois fala, nossa, nem consegui dormir à noite. Bem feito. Quem mandou você ficar lá no meio da impiedade, da iniquidade? Por que você não levantou e foi embora? Você está amarrado? Está preso? Está nada. Então nós temos que pensar que a nossa vida, ela é totalmente guardada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela palavra dEle, pelo amor dEle. Cada dia que passa na sua e na minha vida, nós somos acrescidos, é acrescentado em nós o amor de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo vai transbordando como um rio de águas vivas. Cada dia que passa, novas são feitas todas as coisas, a nossa mente é renovada, gente. Precisa ter palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa decorar a Bíblia, você precisa ter Bíblia no seu coração, palavra de Deus na sua mente, para você anular os dardos inflamados do maligno.
Quando o diabo lançar na sua mente o seu passado, quiser trazer à sua memória o seu passado, você vai dizer para ele: Satanás, aqui não. Esta mente aqui é levada cativa à obediência a Cristo. Nesta mente aqui habita a palavra de Cristo. Esta mente é transformada, renovada pela palavra de Cristo. Esta mente aqui é guardada pela palavra que habita ricamente dentro deste templo, dentro deste corpo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele. É o amor dele, Ele me amou. Sabe, gente, o que nós precisamos, de certa forma, entender e renovar em nossas vidas todos os dias, que não é por causa da nossa vida de religiosidade ou de qualquer outra coisa. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos ama. É um amor perfeito. Nós somos amados por Ele porque Ele decidiu nos amar. Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é incondicional. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos no pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com que nos amou, nos regenerou, nos transformou, nos libertou, nos alcançou. É o amor de Deus. O amor de Deus é abundante, é transbordante. O amor de Deus não tem limites para nos alcançar. O limite que tinha, só existia um limite. Era o sangue e era a carne, o sacrifício sem defeito, sem mancha. E isso Jesus fez por nós. Jesus foi lá e entregou sua vida. Falou: aqui estou eu, Senhor. Holocaustos, sacrifícios, não quiseste. Aqueles pombinho, bezerro, ovelha, bode, aquelas expiações todas, não quiseste. Corpo, me ofereceste. Então eis-me aqui, eu vou entregar a minha vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entregou a vida dele, falou: está aqui minha vida, Senhor. Derramo o meu sangue, dilacero, minha carne vai ser dilacerada e eu vou comprar. Quanto é que o Horácio te deve? Deus falou: a dívida do Horácio aqui é o seguinte: ele tem que morrer. O Horácio pecou e a sentença do pecado, segundo Ezequiel 18:4, 18:20, é a alma que pecar, essa morrerá. O Horácio tem que receber um salário. Esse menino, ele trabalhou e ele é digno do trabalho dele. É verdade, ele trabalhou. O que ele fez? Ele pecou. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então Deus tem que pagar com a morte o pecador. Aí Jesus vem e fala assim: é a morte? Ele deve que morte? Deve morte. Como é que compra? Tem que derramar sangue inocente, sangue puro, sangue que não seja sangue de animais e de touros, e de bodes, e de ovelha, de pomba, de nada. Tem que derramar um sangue inocente, puro. Então Jesus falou: eu derramo meu sangue. Eu vou derramar o meu sangue, vou dar a minha vida para comprar o Horácio. A sentença, o juízo, a sentença dele é o que? Morte. Eu morro no lugar dele. Eu vou morrer, eu pago a dívida dele. Ele vai ficar inocente. Qual é a dívida dele? Morte. Eu morro. Então entenda isto pelo Espírito Santo. Ninguém pode te tocar. Ninguém pode te destruir, ninguém pode te matar. Mas que o máximo que mata, se matar, se Deus permitir, é este corpo aqui, que do pó veio e ao pó voltará. Mas ele não mata a sua alma, ele não tira a sua eternidade. Você tem o amor de Deus e este amor é um amor para a eternidade. Acabou, está feito. Jesus comprou, Jesus pagou, Jesus selou, Jesus efetuou tudo o que poderia e deveria ser feito para que você tivesse vida e vida abundante. Por isso, nesta manhã, se você pode, entrega sua vida para Jesus. Renda-se ao amor dele. E lembre-se, Jesus deu a vida dele por você,
para te libertar do pecado, para te santificar, separar para Ele, para que você viva diante dEle em todo o tempo, em justiça, em santidade, perante Ele, todos os dias da sua vida. O pecado existe. Estamos sujeitos ao pecado? Estamos. Mas nós, você e eu, podemos ser mais do que vencedores sobre o pecado. Nós podemos ser mais do que vencedores e podemos sim viver livres do pecado, em santidade, em justiça, perante Ele em todo o tempo. Para isso nós, você e eu, precisamos em todo o tempo ter a palavra de Deus no nosso coração, vivendo em intimidade com Ele, em oração, nas Escrituras Sagradas e sempre, gente, renovando. E lembre-se, esse corpo aqui, ó, o que ele pedir, você diz para ele sim ou não. Está pedindo alguma coisa que vai te levar para o pecado? Você diz não. Está pedindo alguma coisa que vai te levar para destruir e prejudicar este corpo que é templo do Espírito Santo? Você vai dizer não. Ó, já está comprovado que este corpo aqui é o que você ingere, o que você come, não é isso? Então, nós temos que cuidar da nossa alimentação. Nós temos que fazer atividade física. Isto é, se você quer cuidar do corpo que Deus permite que você esteja usando até a volta de Cristo. Você está entendendo isso ou não? Esse corpo aí que você está achando que você manda, que você faz com ele o que você quer, que você pode torneá-lo com muita bomba, com muito hormônio para ficar bonito. Não, senhor. Não, senhor. Negativo. Pode não, bonito. Não. Você tem que cuidar da sua saúde. Você pode e deve suplementar aquilo que lhe faz bem, mas nunca aquilo que destrói o seu corpo, que prejudica. Você pode comer de tudo? Pode e deve. Saborear de tudo? Pode e deve. Mas que não interfira e que não faça mal para este corpo. Ele não é seu, não. O amor de Deus permite que você e eu estejamos usando este corpo para a glória dele neste presente momento que estamos vivendo aqui. Amados por ele sempre, em todo o tempo, de maneira incondicional. Mas lembre-se, este corpo é dele. Sua alma, suas emoções precisam ser tratadas, cuidadas. Eu já disse aqui e vou continuar insistindo. Se você tem equilíbrio emocional pela palavra, pelo Espírito, pela sua própria condição de momento, de vida, ótimo, beleza, permaneça assim, cresça nisso. Se não tem, busque ajuda profissional. Mas busque um terapeuta, uma terapeuta que tenha consistência cristã. Diga para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, que você quer ser tratado segundo a sua fé. Você pode, você está pagando. Ele não está fazendo favor, senão você está pagando. Fala, não, eu quero que você me ajude a resolver os meus problemas emocionais, mas baseado, firmado na minha fé. Eu quero. O princípio é esse. Se não quer, troca, muda. Você está pagando, escolhe. Você deve cuidar do seu espírito. Então, falei do corpo, da alma. Você deve cuidar do seu espírito. E para cuidar do seu espírito, você tem que ser espiritual. Para ser espiritual, você tem que ter comunidade, você tem que ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo, que habita em nós. Mas para isso, você tem que demandar tempo, e tempo com qualidade, de relacionamento, de vivência e de intimidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você e sobre a sua casa, começando esta segunda-feira abençoadíssima. Deixa eu dar uma notícia para vocês sobre segunda-feira. Segunda-feira é um dia especial. Nunca reclame da segunda-feira, nunca reclame de nenhum dia. Todos os dias são do Senhor, para o Senhor e para a glória dele. O Senhor te deu uma semana muito abençoada, começando hoje. E lembre-se, luta, tribulação, provação, tentação, todas estas coisas a gente vai continuar enfrentando, mas em todas elas seremos mais do que vencedores para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.